sua rádio. Autêntica FM. Audiência que bomba. 0. Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde. Belo Horizonte, são 4h04 nesta tarde ensolarada por enquanto de quinta-feira. E começa agora pela Autêntica Favela FM 106,7, o programa Educação é para Todos, que sempre traz um convidado especial para tratar de um tema relevante sobre educação. E hoje, o convidado é a convidada pra lá de especial, né? De cada 10 pessoas, mais de 8 vivem nas cidades brasileiras. E já se passou o tempo de considerá-las apenas como simples dormitórios ou lugar de trabalho. Cidadãos são ocupantes ativos das suas cidades, com sentimentos de pertencimento e afeto, mas também de dever social e moral. Em cidades cada vez mais complexas, em que inclusão e exclusão se debatem diariamente, qual é o papel da educação na apropriação das cidades pelos seus cidadãos? É sobre isso e muito mais que o programa Educação é para Todos vai conversar hoje com a antropóloga Vânia Maria de Araújo, nesta quinta-feira, hoje, agora, na Rádio Autêntica Favela FM. Vânia é graduada em Serviço Social e Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais, e é professora da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Muito boa tarde, minha querida professora Vânia. Ei, Luiz, boa tarde. Que bom falar com você. Em primeiro lugar, te agradecer por aceitar o convite de participar aqui do programa. Estamos felizes, eu e o professor Cláudio, com a sua participação aqui para falar um pouco e ensinar um pouquinho para a população. Eu que agradeço. Que bacana, né, professora? A gente quando fala assim, cidade, antropologia, primeiramente eu gostaria de esclarecer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eles podem participar através do 996611067, mandando uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz, e a gente vai conversando aqui. E para abrir a nossa conversa, eu queria, professora, introduzir o termo antropologia e tentar entregar aqui o conceito desse termo para as pessoas. A antropologia, ela é uma das disciplinas que compõem o campo das ciências sociais, né? Sim. Então, quando a gente estuda as ciências sociais, a gente estuda antropologia, sociologia, ciência política e metodologia científica também. E, especificamente no que se refere à antropologia, em linhas bem gerais, a gente pode dizer que a antropologia ela é uma disciplina que se preocupa e se ocupa muito com a questão da diferença. Por que a gente usar esse termo, né, para falar da antropologia? Porque parte do princípio que todos os seres humanos, independentemente de onde eles vivem, nós todos temos uma mesma conformação orgânica, ou seja, todos nós temos uma estrutura óssea, temos órgãos internos, temos a nossa pele que reveste toda essa nossa estrutura interna e os nossos ossos, temos coração, cérebro, e mesmo que a gente tenha essa mesma conformação orgânica, né? A gente pode observar tanto na nossa própria cidade quanto no nosso país ou no mundo que a gente vive de formas muito diferentes. Eu costumo dizer que não existe uma única maneira, né, da gente experimentar, viver o cotidiano. E as formas que existem no mundo para a gente experimentar e viver o cotidiano, elas são diversas, são diferentes. Cada um tem a sua subjetividade para viver a sua vida, não é isso? É para além da subjetividade, né? Um jeito de viver socialmente, né? Porque quando a gente fala da antropologia,
a gente vai sempre se referir a grupos e não somente a indivíduos, né? Então a gente vai sempre pensar os indivíduos em uma sociedade, em uma comunidade, e como que a sociedade, sejam elas cidades grandes ou mesmo comunidades, como pequenas vilas ou pequenas comunidades rurais, ou mesmo um grupo indígena, como que cada um desses grupos, né, eles têm maneiras muito particulares de viver o cotidiano, desde o que a gente vai comer e que horas a gente vai comer, como é que se lida com a morte, como é que se vive e experimenta o amor, né? Tudo isso é uma particularidade de cada lugar e de cada tempo também, né? Entendi. Quando a gente pensa, assim, no contexto histórico da população que vive sempre em comunidades, essa questão que nós estamos discutindo de vir para a cidade, o êxodo rural, né? Que são os migrantes para a cidade, como é que isso impacta na formação da nossa sociedade? Quando a gente começa a ter uma concentração maior de pessoas, ou quando a gente começa a ter mesmo esse movimento migratório, né? Das pessoas para as grandes cidades, isso foi até algo que afetou a própria antropologia, num certo sentido, porque no seu início, né, a antropologia sempre pensava a diferença como algo existente entre as sociedades ocidentais e os povos que localizavam-se bem distantes geograficamente, né? Então, é como se no Brasil, quando a antropologia começou, toda a atenção da antropologia foi voltada para as tribos indígenas, como se a diferença só existisse ali, né? E é exatamente nesse movimento migratório que você mencionou, né? Ou seja, várias pessoas se mudando para as grandes cidades, onde tinham maior oportunidade, mais oportunidades de trabalho e até mesmo de educação, né? É que a antropologia começa a voltar o seu olhar também para as cidades e que inaugura, vamos dizer assim, uma especificidade da antropologia, que é a gente trabalhar com a antropologia urbana, né? Ou seja, a diferença existe não só nos recônditos, né, do país ou dos países, mas a diferença ela está em todo lugar, inclusive nas cidades, né? É verdade. Quando a gente pensa que de cada 10 pessoas, né, mais de 8 vivem nas cidades, quer dizer, nas grandes cidades, isso não é um absurdo pensar nessa comparação, não? É muito descompacto, poderíamos dizer assim, né? É muito investimento numa grande cidade e uma falta de atenção às pequenas cidades que poderiam também oferecer condições de vida que fossem também dignas e possíveis para as pessoas permanecerem ali, né? Isso envolve mais do que uma discussão antropológica, mas também envolve toda uma discussão em torno das políticas públicas, poderíamos dizer assim, né? Dos investimentos que são feitos em políticas públicas nos grandes centros urbanos e como que esses investimentos acabam sendo muito pequenos, né? Quando a gente fala de pequenas localidades, o que faz com que, consequentemente, ou seja, uma das consequências, né, para esse movimento, para essa concentração de pessoas nas grandes cidades, eu acredito que também tenha muita relação com essa questão das políticas públicas e da existência de recursos para que elas realmente sejam efetivas e possam alcançar as pessoas, né, no que se refere à educação, à saúde, à própria moradia e tudo mais. Quando a gente pensa aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que nós temos as cidades ditas como cidades dormitórios, né? E que as pessoas vinham para cá para poder trabalhar e voltavam lá para suas residências. Essa lógica ela tem mudado nos últimos anos e existe alguma relação com a própria infraestrutura local e políticas públicas nessas regiões para desenvolver essas comunidades? Eu tenho que dizer que eu não sei de pesquisas específicas sobre isso, né? Mas a gente, assim, pelo que a gente vai tendo de notícias e que a gente vai observando, até mesmo na própria sala de aula, né? Ainda temos muitos alunos que vivem nas cidades próximas, né? Alunos de Contagem, de Betim, de Ribeirão das Neves, essas cidades mais próximas, sim, elas possibilitam essa possibilidade de mobilidade, né? De sair da sua cidade, trabalhar ou estudar na outra. Mas a gente observa também
que muitas dessas cidades, né, da região metropolitana, elas já têm também, elas já alcançam muitas ações relacionadas às políticas públicas, né? Então, por exemplo, a gente pode observar que existem os CREAs, né, que são os Centros de Referência da Assistência Social, eles passam a ser uma obrigatoriedade da Lei de Assistência Social e que ela vale para todo o território nacional. Então, é necessário que também pequenos municípios eles tenham esses centros de referência. Então, assim, alguns equipamentos que são relacionados à existência de políticas públicas, né, como CREAs ou mesmo as unidades básicas de saúde, elas também passam a existir nessas pequenas localidades. Isso faz com que o movimento das pessoas, né, dessas cidades próximas de Belo Horizonte ocorra para determinados assuntos, vamos dizer assim, em menor quantidade. Elas já são abastecidas de alguns equipamentos públicos nesse sentido. Mas a gente observa que mesmo assim ainda há um deslocamento muito grande, mesmo que, assim, dependendo do serviço de saúde, se é mais complexo, tem que haver o deslocamento. Dependendo do que a pessoa precisa para a sua educação, o que ela deseja, se ela tem a possibilidade de fazer a mobilidade, ela vai sair desses municípios e vai se deslocar para outro, né? Então, você tem aí tanto uma coisa quanto outra. Você tem tanto a permanência desses municípios como lugares que muitas pessoas ainda vêm para Belo Horizonte para trabalhar ou estudar ou para fazer as duas coisas, mas você já tem pessoas que quase nunca saem de suas localidades. E muitas vezes não saem também dessas cidades que são próximas, porque também não tem nem condição financeira de sair, porque o transporte urbano, ele é muito caro. Então, a pessoa tem que resolver o máximo da sua vida ali, onde ela vive, porque se deslocar é muito caro. Né? Por outro lado, professora Vânia, quando a gente pensa na acessibilidade e o acesso à internet, possibilita o trabalho em casa e possibilita as pessoas terem uma condição de irem para uma cidade próxima e ter uma qualidade de vida melhor e trabalhar de casa dentro dessa cidade. Quer dizer, o processo inverso, acredita que isso aí já é um meio caminho andado para a gente estar ligado aí nessas questões antropológicas com relação à mobilidade urbana, em criar novos conceitos de cidades pequenas aí? Eu acho que já começa a existir esse movimento, mas esse movimento ainda é muito particular de determinadas ocupações e, infelizmente, de ocupações que exigem uma maior qualificação. Então, não é dada a todo mundo essa possibilidade de poder escolher onde morar, inclusive que seja mais distante, né, de um centro grande, porque o que ele faz como ocupação no mundo do trabalho não tem essa possibilidade. Né? Então, o que a gente vê ainda são muitas pessoas que estão envolvidas com trabalhos de gestão, atividades administrativas, que têm essa possibilidade de não se deslocar todo dia, né? Mas as pessoas que têm, que seja a construção civil, que seja os serviços gerais, essas pessoas não têm como fazer isso. Né? Por esse lado então não alcança todo mundo ainda. Tem essas profissões que exigem que o trabalho seja presencial, né? Mas quando a gente pensa no desenvolvimento dessas pequenas cidades no entorno das grandes metrópoles, a gente pensa que lá vai tendo os próprios recursos, como você falou, os recursos do poder público, mas também as atividades comerciais. Quer dizer, a pessoa que mora lá, ela não precisa de vir necessariamente para Belo Horizonte para resolver a maioria, se não quase todas as suas as questões, né? Porque você tem todos o comércio, os serviços públicos, né? Você tem cartório, você tem agências da CEMIG, da Copasa, enfim, você tem as principais lojas, você tem até shoppings também, né? Então isso vai mudando a lógica de funcionamento, né, Vânia? Exato, e isso foi um movimento que aconteceu dentro da própria cidade de Belo Horizonte, né?
Até final dos anos 70, início dos anos 80, o centro da cidade de Belo Horizonte era para onde a gente se deslocava para realizar qualquer serviço que fosse. Exatamente. E ao médico, e ao dentista, e ao comércio, né? Tanto que eu me lembro perfeitamente da minha mãe dizendo pra gente, quando a gente era criança, hoje nós vamos à cidade. A cidade, é exatamente isso que eu ia falar agora. Então, e a gente usava essa expressão, porque a cidade era o centro da cidade. Exatamente. E aí a gente começa, meados dos anos 80, começa a haver um deslocamento de algumas atividades do centro de Belo Horizonte para o bairro da Savassi. Tanto os serviços médicos, dentistas, quanto também um comércio que se dizia mais fino e elegante. Ele vai se deslocar para Savassi. Aí o movimento do centro começa a ficar diferente. Começa a ficar decadente, né? E depois... Ele começa a mudar de cara, né? E aí tem o shopping, aí começa a coisa dos shoppings. Né? Engraçado, Vânia, porque quando eu comecei a trabalhar com publicidade, isso já foi quase 40 anos atrás, a gente fazia propaganda das lojas do centro, né? As lojas do centro. Aí depois passou Centro Savassi Shopping. Todo comercial na televisão ou na rádio terminava assim: Centro Savassi Shopping. Porque só tinha um shopping. E depois, o endereço multiplicou. Hoje, quer dizer, você tem shopping para todo lado e poucas lojas de bairro. Inclusive, na Savassi, o número diminuiu bastante. No centro também, já não é mais a mesma coisa, né? Claro que são centros populares e que há um grande consumo. Mas em termos de grandeza, a gente não pensa mais nessa lógica. Você vai em Contagem, tem shopping. Você vai em Venda Nova, tem shopping. Você vai... Toda região tem um shopping ali e está faturando, né? Mas quando a gente pensa nesse movimento, o que a pessoa vai fazer no centro de Belo Horizonte? Né? São poucas as necessidades para resolver algum problema, né? Porque você tem tudo lá, você tem tudo lá. E aí, o que vem? Por exemplo, eu tenho uma filha que ela mora em Lagoa Santa. Ela só vem aqui para passear. Vem para aqui para passear de elevador e de escada rolante, porque o resto tudo ela tem lá onde ela mora. Ela consegue resolver todas as suas necessidades. E isso que é um movimento interessante quando você pensa nessa qualidade de vida, né? Mas como você falou, isso não é para todas as camadas, porque infelizmente nós temos trabalhos, ou felizmente, né, nós temos mão de obra que são dependentes da questão da profissão. Agora, qual é o caminho que a gente vê vislumbrando uma certa migração dos serviços para a internet, dos serviços presenciais se transformando para a internet? Por exemplo, agências de banco hoje, elas têm uma grande quantidade de serviços baseados em aplicativos, né? Outras profissões também, até para o comércio, enfim, muitas profissões vão indo para a internet. Isso faz com que esse movimento vai modificando. Como é que é esse caminho? Como é que a senhora vê essa possibilidade de um futuro mais próximo, né? Qual que é a tendência? Eu acho que é assim, que esse movimento diz respeito exatamente às transformações que acontecem ao longo do tempo, né? Como a gente vinha dizendo, o que era o centro de Belo Horizonte, o que é o centro de Belo Horizonte hoje? O nosso centro ainda ele é muito vivo, né? Ele é muito pulsante, podemos dizer assim, porque além de tanto de gente que passa pelo centro ou que realiza atividades no centro, tem muita gente que mora no centro da cidade. Quando você tem um centro de cidade que as pessoas moram, ele adquire uma vida, uma pulsação que é muito peculiar, né? Quando você fala dessas transformações outras que têm a ver com as questões dos serviços que passam a ser oferecidos pela internet, eles são grandes facilitadores e, de novo, para quem pode ter acesso a eles, né? Então, a gente tem quantos anos que a gente não vai a uma agência bancária? Nem sei quanto, porque a gente resolve tudo pela internet. No máximo, é um telefonema para uma coisa muito particular, específica, que você precisa fazer para o seu banco, para o seu gerente, porque eles têm lá uma pessoa que fala que vai resolver as coisas para você. Isso, né? Alguma coisa deu muito errado também, né? Exatamente,
Ou então no final do mês o gerente quer te vender alguma coisa do banco, ele vai e te liga. Ele te liga, então eu vejo isso como um movimento de transformação, né? Ou seja, os modos da gente viver, aquilo que eu vim dizendo da antropologia, né? O jeito da gente experimentar e viver o cotidiano vai sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, você tem mesmo essa possibilidade de muitos serviços que são oferecidos pela internet. Até mesmo serviços terapêuticos. Eu posso fazer terapia pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Zoom, sei lá como é que é. Eu posso fazer as transações todas dos pagamentos das minhas contas, né? De todos os boletos que eu recebo, também pelo meu telefone, sem precisar dar um passo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Que você ainda tem muitos serviços que são muito necessários perto de onde a gente vive, né? E que, inclusive, eles vão até existir na internet, mas o custo que eu tenho de fazê-los pessoalmente pode ser menor. Então, para mim, é mais vantajoso, por exemplo, eu mesma ir ao supermercado, que é aqui pertinho da minha casa. Porque, como a gente estava dizendo, eu não preciso ir lá no centro da cidade para ir ao supermercado, porque nos bairros todos tem esse comércio, né? Então, eu acho que a mudança ela existe e ela vai convivendo com essas outras formas que continuam existindo para a gente fazer o movimento do nosso cotidiano na cidade, né? Então, eu posso fazer o supermercado pela internet? Posso. Mas hoje mesmo eu já tive que ir 2 vezes no supermercado. Eu fui uma vez, comprei uma coisa, depois esqueci e voltei. Então, isso, eu tenho tanto agilidade, porque eu posso ir, porque é pertinho da minha casa, e tem um custo menor, porque eu não pago taxa nenhuma para a coisa chegar na minha casa. E olha, eu tenho que confessar que eu compro pouquíssima coisa pela internet. Eu não sei se eu sou atrasada ou o que é, mas eu quase não... Eu compro pouco, óbvio, mas, assim, eu faço muito pouco uso desse serviço. Eu nunca pedi uma comida na minha casa. Eu gosto de fazer comida. Então, as mudanças, elas convivem com essas permanências, entre aspas, né? É verdade. Por outro lado, existem pessoas que não cozinham, não comem na própria casa, né? E pedem. Eu, por exemplo, eu compro muito pela internet, mas menos supermercado, menos restaurantes, mas muitas coisas a gente faz pesquisa pela internet e busca aí pelos sites de vendas, né? De conglomerado de vendas, e nós conseguimos aí preço muito melhor, né? Preços melhores mas é commodity, né? Dependendo de produto que você vai comprar, a loja é mais cara. Ela não consegue ter o preço que você consegue pela internet. Então, a gente faz essa comparação. Então, tem coisas que vão lá. As lojas conceito, né? Então, você vai comprar um celular, você vai querer manuseá-lo, você quer experimentar, você vai no shopping, vai na loja conceito, olha o aparelho. Exato, aí você exatamente. vai na internet e compra. Quer olhar a geladeira? Abre, vê e tal. Na hora de comprar, vai lá e compra. Quer dizer, são as lojas conceito localizadas nos shoppings. Faço exatamente isso que você falou. Preciso de uma geladeira. Se eu ir lá ver, lá na loja, se a geladeira que eu quero é essa mesmo. Aí, muito obrigada. Aí pesquisa na internet, onde é que está o preço bom? É esse, então vai lá e compra. Exatamente. Então faz um certo sentido isso, né? Mas é um movimento de ficar em casa, a questão da mobilidade urbana e a questão do transporte de objetos e cargas, e pequenas cargas que vão facilitando a vida, porque não compensa. Hoje, por exemplo, eu fui comprar uns docinhos para uma festa agora do final de ano. Não compensava eu sair da minha casa, ir lá na loja e pegar uma fila, buscar os docinhos e colocar na geladeira. Você faz o pedido, me cobraram R$6 e chegou na minha casa. Então, não, excelente. Eu ia gastar mais de R$6 de gasolina. Muito mais, né? Então, quando a gente pensa nessa lógica, que é a mudança dos costumes, dos hábitos, nós vamos esbarrando em questões antropológicas e vendo ali de uma necessidade de pensarmos e refletirmos como que vai ser essa tendência para o futuro, né? E aí vem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Como que a educação formal ela pode ajudar as pessoas
a se apropriarem de suas cidades? Eu acho que a escola é um dos lugares mais privilegiados para a gente pensar sobre a cidade que a gente vive, né? Eu acho que desde criança, né, é possível desenvolver atividades, e eu percebo, assim, convivendo com as crianças que eu convivo, né, como que existe ainda hoje, né, digo ainda hoje porque eu me lembro de fazer isso quando eu era criança, né, um dia sai todo mundo da escola e dá uma volta no quarteirão para identificar o que é que tem aqui perto da nossa escola, né? Então, desde criança a gente pode desenvolver essas atividades que fazem com que a gente perceba que lugar é esse que fica a nossa escola, o que tem aqui perto, o que eu gosto que existe aqui perto da minha escola. Tem uma pracinha perto da minha escola que eu gosto muito. O caminho para a minha escola. Então, eu vou descobrindo a minha cidade com esses pequenos trajetos, e a própria escola pode desenvolver atividades que ressaltem, né, ou que faça com que o olhar da criança também se volte para isso. E ao longo da nossa vida escolar, são vários os momentos em que a gente pode também ir conhecendo um pouco melhor a nossa cidade, né? Desde as aulas de história que permitem a gente entender como é que apareceu a nossa cidade. A nossa cidade existe desde quando, né? E se a gente for pensar a nossa região metropolitana, você vai ter Caeté, que tem é uma cidade muito mais antiga do que Belo Horizonte. Você vai ter várias cidades aqui que são mais antigas do que a própria capital do estado, que é Belo Horizonte, né? Então, você vai tendo oportunidade de entender melhor que lugar é esse que a gente vive. E eu acho que cada nova experiência que a gente vai tendo na cidade, né? A gente vai tendo essa possibilidade, né? Onde é que está essa escola? O que existe ao redor dela? Você já vinha para esse lugar antes de estudar nessa escola? Esse lugar que essa escola está hoje, ele é novo para você? O que tem de novidade aqui? Então, essas são perguntas que a gente pode fazer cotidianamente para os nossos alunos, independentemente dos cursos, do momento, né, etário, vamos pensar assim, que idade que eles têm, para que eles possam ir descobrindo que cidade é essa, né? E mesmo esses alunos que transitam, né? Por exemplo, eu tenho aluno que mora em Contagem, eu tenho aluno que mora em Ribeirão das Neves. Então, como é que é esse negócio de sair da sua cidade e vir estudar aqui em Belo Horizonte? Como é que é seu trajeto, né? O que é que existe aí pelo meio do caminho? Você se identifica com essa cidade onde fica a sua escola? Você mesmo sente que a sua cidade é essa onde você vai todo dia quando você volta da escola? Então, a gente pode lançar muitas questões e pensar o quanto isso ajuda para que as pessoas, conhecendo melhor o lugar onde elas vivem, elas sintam também mais pertencentes a esse lugar, né? Vamos dizer assim. Eu tenho estudado aqui sobre aprendizagem móvel e ela bem encaixa um pouco essa lógica que você está falando, Vânia, porque a aprendizagem móvel é a escola sair dos muros que ela está circunscrita ali e poder levar o conhecimento através dos aparelhos, dos dispositivos móveis, essa possibilidade de interação e de integração do conhecimento com os aspectos da cidade, do local. Por exemplo, um aluno pode chegar ali numa escola e fotografar uma praça e levar essa imagem para a escola e discutirem ali alguns aspectos, né? Por exemplo, uma aula de química, o aluno pode ir até o supermercado com o celular, ir lá fotografar a composição química de um determinado produto de limpeza e discutir a composição química desses conteúdos ali. Então, quando a gente pensa na educação e se serve das tecnologias de aprendizagem, né, das tecnologias de comunicação na educação e fazer ali uma conscientização dos aspectos da cidade em si, dos valores do entorno onde fica a escola, a gente pode potencializar ali a educação de algum sentido, não é verdade? Nossa, super interessante essa nova possibilidade, né? E pensando que maior parte dos alunos, a partir de uma determinada idade, eles têm um telefone celular, né? Essa é uma realidade que a gente tem que pensar muito também na desigualdade social, né? Porque quanto mais a gente explora os recursos digitais, né, da informação, os recursos
tecnológicos, mais a gente busca aí a desigualdade social, né? Então a gente tem que ter políticas públicas para isso. Tem que ter políticas públicas capazes de permitir aí a acessibilidade, né? Para o professor Cláudio Magalhães, ele fez uma pergunta que eu não sei se está respondida, mas quais são os aspectos da cidade que devem ser abordados na escola? Eu acho que a gente pode sempre começar pela história da cidade, né? Para a gente entender que momento é esse que a nossa cidade se constituiu como cidade. A gente pode explorar aspectos relacionados à população, ou seja, quantas são as pessoas que vivem na nossa cidade. E aí, é o que você acabou de dizer, eu posso, inclusive, explorar esses dados e essas informações com outros conteúdos de outros saberes, né? De outros saberes, ótimo. Então, o surgimento da cidade, a população, se a cidade é grande, como é que ela é dividida. Então, se a gente pensar Belo Horizonte tem 9 regionais, ela é assim dividida. Dentro de cada regional tem um tantão de bairro, onde é que a gente está, qual regional. E também aspectos outros relacionados, não só essa questão mais numérica da população e a sua divisão na cidade, mas vai dar para a gente explorar também aspectos relacionados à segregação socioespacial, ou seja, a nossa cidade, todo mundo mora aqui de uma forma da mesma maneira. Tem lugares aqui que concentram uma população que tem mais recursos econômicos. Essa população, ela é diferente da população que vive numa outra região que não tem tantos recursos econômicos. Quais são as diferenças? Aí a gente chega até na complexidade dos problemas sociais, da segregação socioespacial, que é exatamente as pessoas vivem em áreas diferentes, com acessos diferentes aos bens e serviços. A gente pode pensar a desigualdade social, né? A desigualdade social que se expressa no espaço pela segregação, né? Bairros diferentes, né? A gente pode pensar a desigualdade social porque, dependendo do bairro, vai ter escola, posto de saúde, vários postos de saúde, hospital, comércio, e vai ter determinadas localidades dentro da mesma cidade, como essa localidade pode ser mais pauperizada, você vai ter um posto de saúde para atender uma população muito grande, né? Uma escola que só tem até o Fundamental 2, não tem um ensino médio. Então, você vai se deparando aí com essas diferenças, né? De novo, a gente tocando no ponto da diferença, para poder entender que a cidade, ela não é homogênea, né? Existe um tanto de gente que vive de um jeito diferente. E jeitos diferentes que também dizem respeito ao fato de que as pessoas têm mais ou menos recursos econômicos, né? Quando a gente pensa numa cidade, comparando, por exemplo, Veneza e várias outras cidades aí que eu não sei nem dar exemplo aqui, mas que vivem de uma forma assim aglomerada, né? De uma forma junta, né? Com aquelas vielas, e vivem perfeitamente e vivem no primeiro mundo. E quando a gente traz isso para nossa realidade brasileira, e aí eu penso muito nos aglomerados, as pessoas que estão ali vivendo, o que a gente pode aprender com isso, né? Com essa forma que a gente pode aprender com que as cidades podem nos ensinar. No fato da cidade de existir os aglomerados, você fala? Porque isso aí é uma lógica muito, vamos falar assim, inteligente da humanidade, de conseguir viver em situações de aglomeramento de pessoas, né? Como acontece aqui no Alto da Serra, no aglomerado da Serra, acontece também em Veneza, acontece também em vários lugares do mundo, né? Aí a gente está falando de aglomerados muito diferentes, né? Mas os aglomerados, para a gente poder pensar uma característica deles, é como se eles pudessem fazer a gente reviver uma coisa que seria de comunidade, né? Uhum. Os próprios sociólogos, quando eles começam a discutir a própria sociologia, né, eles vão querer sempre estudar essa questão da relação do indivíduo com a sociedade, ou seja, eu como indivíduo, como é que eu me relaciono com esse algo maior que é a sociedade. E antes de pensar a sociedade, que é
mais amplo, se pensou nisso que você está falando, em comunidades menores que as pessoas viviam mais próximas e por isso tinha o nome de comunidade, que é diferente de sociedade, porque a sociedade seria uma divisão mais complexa até da divisão mesmo do trabalho, das ocupações, e numa comunidade que teria ali as pessoas vivendo laços de vizinhança mais intensos, o que não haveria, por exemplo, numa cidade maior, que seria a sociedade, vamos pensar. Então, a comunidade, ela pode propiciar essas questões todas que são muito positivas, que é você efetivamente conhecer o seu vizinho, contar com o seu vizinho caso você tenha alguma necessidade, né? Porque você vive mais perto, você convive muito mais intensamente com esse seu vizinho do que se você vivesse de um outro jeito, num prédio com um monte de gente que você nem sabe quem é que mora no seu andar, né? Então, ela pode favorecer isso, né? Que torna possível, que torna agradável você viver em comunidade, né? Agora, a gente também não pode perder de vista por que é que essas comunidades, como o aglomerado da Serra e outros aglomerados da cidade, eles surgiram, né? Por que as pessoas estão vivendo nos aglomerados? E aí a gente pode chegar também de novo naquela coisa, como é que se vive no aglomerado e como é que se vive no bairro da Serra, que está aí do lado, que é inclusive um bairro que teoricamente você tem uma população que tem recursos econômicos mais vultosos, podemos dizer assim, né? Então a gente vai ver essas diferenças, né? É possível viver tanto em um e outro, é possível haver o trânsito do bairro com o aglomerado, do aglomerado com o bairro, mas há tensões, há tensionamentos também, né? Não podemos perder isso de vista. O Cláudio está querendo saber aqui como ensinar sobre inclusão e exclusão que as cidades proporcionam. Conhecendo a cidade que se vive. Eu acho que a partir do conhecimento que a gente tem da cidade, que a gente pode, inclusive, conhecer a existência de práticas que sejam inclusivas ou práticas que reforçam e que reiteram a questão da exclusão, que continuam fazendo com que haja um impedimento de determinados grupos a determinados espaços e a determinadas atividades. Então, a gente só vai poder entender e conhecer melhor, né, essas questões relacionadas à inclusão e à exclusão da nossa cidade, conhecendo que cidade é essa. Então, o que é que existe na nossa cidade? Existem serviços na nossa cidade que são gratuitos? Quais são os serviços que são gratuitos na nossa cidade, que são, então, acessíveis para a maior parte da população da cidade? Como é que a gente pode acessar esse serviço? Tá bom, eu posso pensar que existe um monte de espaço de lazer na cidade de Belo Horizonte, que ele é gratuito, né? Que eu posso estar lá sem gastar. Mas eu tenho que pensar assim, eu preciso me deslocar? Se eu preciso me deslocar, como é que eu faço para realizar esse deslocamento? Então, a cidade, ela vai sempre ser recoberta por uma série de atividades que são para incluir, para tornar a cidade ainda mais acessível para um número muito maior de pessoas, mas ao mesmo tempo você vai continuar tendo um monte de atividades que infelizmente vão reforçar a exclusão. Mesmo que sejam barreiras invisíveis, ou mesmo essa barreira econômica, que vai dizer para a gente, não, esse lugar não é para mim, porque olha quanto que eu tenho que pagar para ir nesse lugar, não posso ir, né? Então reforça. Reforça essa desigualdade, né? Também, porque a exclusão está muito relacionada com a desigualdade, né? Porque se a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de grupos que têm acesso e grupos que são excluídos desse acesso, exatamente retratando aí a desigualdade, né? Quando a gente pensa que de um tempo para cá a consciência da acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, enfim, todas essas políticas públicas que vem adotando aí e a conscientização das pessoas também para a inclusão daqueles que têm alguma dependência de algum instrumento para poder requerer necessidades especiais, que têm necessidades especiais. Esse entendimento tem mudado, não é verdade?
Eu acho que mais do que urgente, né, haver essa mudança, porque se a gente está falando de que é necessário a gente ter espaços que sejam inclusivos, também para que sejam acessíveis a um número, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de limitação, né? Ou seja, se ela tem um problema auditivo, se ela tem um problema da visão, se ela tem um problema no seu aparelho locomotor, é necessário que os espaços, não somente escolares, mas todos os espaços da cidade, tenham algum tipo de adequação para que essas pessoas também possam ter acesso a ele. E a gente observa que isso tem se tornado tão evidente que é óbvio que as pessoas elas se prontificam muito a perguntarem se precisam de alguma ajuda, se querem algum auxílio, né? Essa coisa assim, do que depende do indivíduo, né? Então, assim, eu estou em algum lugar e vejo que tem uma pessoa que tem um problema de visão, pergunto, você quer ajuda para atravessar, porque se é uma avenida muito movimentada, a pessoa, né, eu já me prontifico. Mas a gente tem que pensar também em estruturas que não dependem somente da gente, né? E é por isso que a gente tem visto também cada vez mais uma preocupação tanto dos espaços, né, institucionais, por exemplo, uma escola. Ela tem que prover acessibilidade para os alunos cadeirantes, né? Ela tem que prover ledor para aquela pessoa que tem problema com a visão. Ela tem que ter o tradutor de Libras, porque ela vai receber alunos com algum problema auditivo, né? Banheiros com acessibilidade, rampas, não é? Isso, exatamente, né? Então, isso, assim, é legislação, é regra, né? Você não pode nem fugir desse regramento mais. Mas, por um lado, nós evoluímos muito, né? Porque há uns anos, né? Anos atrás, nós não tínhamos nada disso. Não tínhamos não existia ônibus com rampa. Não tinha ônibus para a cadeira de roda entrar, você não tinha piso tátil em nenhum lugar. Sinal de trânsito com sonoridade, para que você se identifique se o sinal está aberto, não está. Nós temos que conferir que realmente existem medidas nesse sentido, mas a questão que eu deixo aqui elas são suficientes? Não, de longe, né? De longe, a gente ainda está muito longe de alcançar o que seria ideal. Né? Nós temos que aprender também a lidar com a diversidade, né? Com vários aspectos. A educação, né? Ela é importante a gente pensar assim que na educação nós precisamos de compreender a nossa sociedade como um todo, né? Exato. E a gente vai falar assim sobre essa diversidade, por exemplo, sexual, né? Saber respeitar o direito de escolha do outro, saber o espaço do outro. Como é que a gente está vendo isso de uma forma diferente, né? Porque assim como a acessibilidade também vem mudando com o tempo, essa questão da diversidade sexual também deve ser respeitada igualmente, não? Claro. Quando a gente fala de diversidade, é como você disse, né? Eu tenho que pensar desde a diversidade que existe nos jeitos de viver, né? Até pensar também a diversidade com relação à raça, a gênero, né? Então e as pessoas que têm problemas ou alguma limitação, como eu disse, né? Seja da visão, da audição, do aparelho locomotor, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? A gente não pode só se debruçar sobre algumas dessas características de diversidade, né? O mundo hoje ele é muito mais complexo, as cidades também, né? São expressão dessa complexidade. E a gente tem que ter um olhar atento para toda a diversidade, não só dos modos de viver, mas como que a diversidade dos modos de viver também reflete elementos que são relacionados à questão da raça, né? Ou seja, quanto que a gente observa que a maior parte dos homicídios que acontecem na cidade tem relação com jovens negros, né? Por que isso acontece? Isso é uma expressão da diversidade, mas a gente tem que conjugar aí a juventude com a variável raça para poder entender isso, né? A LGBTQ-fobia, então um tanto de coisa que envolve a LGBTQ-fobia.
que não é só a questão do gênero, mas também onde está esse sujeito que é trans, ou, né, onde que está esse sujeito que é o travesti, a travesti, e por que ela vive desse ou daquele jeito, né, enfim. Tem muitos aspectos aí. Realmente as coisas vão evoluindo com o tempo, né? Professora Vânia, vamos falar agora de coisas mais alegres, né? Vamos falar com a chegada do carnaval, né? Daqui a uns 2 meses o carnaval chega aí, né? E pode ser uma oportunidade para a gente discutir de maneira assim mais lúdica a cidade, nas escolas. Assim, como é que a gente pode pensar nesse sentido aí? Eu acho que um outro elemento, né, inclusive para a gente conhecer a nossa própria cidade, né, Belo Horizonte, é também compreendendo o que é e como é que o carnaval de rua de Belo Horizonte se transformou na última década, né? A gente pode ter aí como marco de transformação desse carnaval de rua 2009, 2010, né? Então a gente tem aí praticamente uns 12 anos de um carnaval de rua que só cresce. A gente teve essa interrupção aí da pandemia, mas ano que vem está previsto o carnaval, está prevista a ocupação das ruas, né, com a festa, né, com o cortejo do carnaval, porque aqui em Belo Horizonte a grande expressão do carnaval são os blocos que saem nas ruas e mesmo as próprias escolas de samba que voltaram a desfilar na Avenida Afonso Pena e os blocos caricatos também, né? Então, quando a gente pensa o carnaval e a cidade, é muito interessante a gente observar o carnaval como uma forma de entretenimento, de lazer, mas também como uma forma de ocupar os espaços da cidade de uma forma também mais igualitária. O carnaval pode ser para todo mundo, né? Ou seja, os blocos não oferecem nenhum impedimento para que as pessoas deles se aproximem e sigam o cortejo daquele bloco, né? Mas a gente bem sabe que nem todo mundo vai querer seguir o cortejo por inúmeras razões, desde não gosto de carnaval, não vou. Quanto para a pandemia, né? Exatamente. Mas é interessante a gente pensar que o bloco de carnaval, né, ele é também uma forma de resistência, né? É uma forma de enfrentamento do poder público, porque no carnaval e nos blocos há sempre momentos em que há uma crítica, né? Seja alguma ação do poder público municipal ou do executivo nacional, há sempre também afirmação de determinadas posturas. Por exemplo, é muito comum no carnaval a gente ver reiterada aquela questão de que nós, mulheres, somos donas dos nossos próprios corpos e que a gente só permite a aproximação e o toque no nosso corpo daquelas pessoas que efetivamente a gente permitir. Então, se eu digo não, é não, né? Então, a gente vê como que o carnaval não é não. Ele é também uma forma da gente ser resistência, a gente se posicionar, inclusive politicamente, né? Uma mulher não precisa de dizer um não 2 vezes. Exato. Como é que a gente pensa aí com a pandemia que chegou e mudou alguns entendimentos, esse reflexo que ela tem na cultura, na sociedade, é uma mudança que a senhora acha que vai dissolver com o tempo? Nós vamos esquecer que houve uma pandemia, ou acha que alguns hábitos eles foram agora incorporados na forma de viver da sociedade? Eu acho que assim, é difícil a gente esquecer que teve a pandemia, né? A gente está vivendo agora eu acho de uma forma mais intensa, né? Essa retomada da vida, né? Assim, esse ano foi um ano inteiro na escola, com aula presencial, isso faz muita diferença, né? Acho que a gente observa cada vez mais como que os corpos estarem no mesmo espaço é muito importante, inclusive para o próprio processo de aprendizagem, né? Como que a gente concentra melhor, como que a gente faz mais, a gente observa os alunos fazendo mais interlocuções, né? Interrompendo a aula para o comentário, uma pergunta. Então, acho que a gente não vai esquecer. Mas eu acho que mudar radicalmente os nossos hábitos e comportamentos, eu acho que mesmo a pandemia tendo sido tudo que ela foi,
eu acho que essa mudança, assim, que eu me lembro que no começo da pandemia eu achava que a gente ia, que o mundo, não era só nem eu, não, eu achava que o mundo ia ficar muito diferente. Mas o que a gente tem observado é que essa mudança, ela não é tão instantânea, assim, né? Mesmo que tenha sido duro, penoso. Eu acho que diante de tudo e do tamanho que foi a pandemia, eu acho que as mudanças ainda são até pequenas, sabe? Mas mesmo com a questão da transgeração, né? Da próxima geração não vai ter nenhuma ligação, se a gente não tiver continuidade dessa pandemia. Isso vai ficar para a história? Igual a gente ficou sabendo que uma vez houve... Peste negra, peste bubônica, né? Peste negra, gripe espanhola, exato, né? Vai fazer parte da história. O que é que aconteceu quando teve a pandemia do Covid-19? Né? Vai fazer parte da história. Né? E aí vou te contar 1000 histórias sobre o que é que efetivamente aconteceu durante esse tempo. Né? A gente tem muito que aprender sempre, né? E acho que a educação aprendeu muito também com essa mudança da pandemia, porque trouxe o ensino remoto emergencial, e era um processo que já estava em curso, né, professor? Então, isso só fez com que a gente apressasse com relação às aulas remotas, né? Para alguns conteúdos é perfeitamente possível, viável, para outros conteúdos tem algumas restrições, mas o fato é que nós aprendemos que é possível ter educação remota, né? De alguma maneira, né? Não vamos dizer que vai substituir a aula expositiva e o ambiente escolar ali, o ambiente acadêmico ser distanciado, desfacelado, não. Mas nós podemos aprender com isso, né? Então, a gente pensa que esse impacto, vamos falar de uma maneira antropológica, na questão da educação, ele é para frente aí, é um caminho que nós vamos trilhar aí bem nesse sentido de educação remota, educação à distância? Eu acho que é o que você falou, tem conteúdos que são mais fáceis de serem trabalhados de forma remota, né? E nada disso vai substituir, como você bem disse, o espaço escolar, né? Eu acho que, assim, em situações muito extremas, que foi o que a gente viveu, a gente viu que era possível a educação continuar acontecendo assim, né? Mas a gente sabe também do tanto de perda que aconteceu, mesmo que a educação continuasse acontecendo de forma remota. De pendurada, né? Porque aí eu acho que, de novo, a gente esbarra na desigualdade, porque quem é que efetivamente conseguiu aprender, estudar desse jeito? É verdade. Né? Quem é que teve acesso ao ensino remoto? Como é que foi esse ensino remoto nas escolas públicas? Foi muito diferente do que foi nas escolas privadas. E mesmo nas escolas privadas, o retorno desses alunos, mesmo esses que tiveram acesso à aula, também foi, de certa forma, problemático, né? Eu sei de alguns casos, os meninos voltaram, mas não se adaptaram mais com aquela turma, não se identificaram mais com os colegas, alguns quiseram mudar de escola, porque aquela escola não dizia mais respeito, né? Deu um pouquinho do sentido, né? Então eu acho que para a gente avaliar todos os impactos, inclusive os positivos, demora um tempo, né? Então a gente está ainda muito perto do que a gente viveu. A gente já tem algumas pesquisas enunciando aí algumas questões relacionadas ao campo da educação, mas ainda dizendo muito de como é que a educação se fez de forma remota, né? Agora, os reflexos disso, a gente ainda precisa de um tempo maior para a gente identificar o que efetivamente foi positivo e o que foi muito problemático. Tá. E agora, para a gente encerrar, a pergunta do Cláudio é: que dicas podemos dar à comunidade escolar, educadores, alunos, coordenadores, para que introduzam ou usem a temática das suas cidades nas escolas? Eu acho que como eu vinha dizendo, né? Não só na aula de História e Geografia, para a gente entender a história da cidade e geografia da nossa cidade, mas são vários os saberes que podem fazer uso da cidade para poder tornar mais vivo, tornar mais divertido, mais interessante, mais prático aquele saber quando você relaciona com a cidade ou com tudo aquilo que diz respeito à cidade que está perto do estudante, né? Ele pode se interessar mais
pela química, como você falou, se a professora pedir para ir no supermercado e ver a composição química do detergente, né? Então ele vai ter que fazer esse movimento, vai ter que entrar dentro do supermercado, vai ter que olhar isso. E eu acho que você pode enriquecer sempre o aprendizado com a experiência, né? Então você ter a experiência de tanto passear pela cidade para conhecer sua história, sua geografia, mas também de fazer uso da cidade para poder entender a geometria, para poder entender, né, o que significa o traçado de Belo Horizonte ser um traçado octogonal, ter uma, né, enfim. Já dizia Arão Reis, né? Todas as críticas à sua postura positivista que a gente tem, mas é isso. Quem era esse sujeito? O que é isso de ser positivista? Por que ele fez essa cidade toda quadradinha, assim, no centro? Nesse sentido, tribos de indígenas, assim, estados, avenidas, enfim, tem toda uma lógica aí que ele pensou isso há 100 anos atrás, né? Professora Evânia, minha querida professora do mestrado, atual hoje é minha professora do meu sobrinho querido Naueng. Foi mesmo, Antônio. Antônio José, meu querido sobrinho, né? E agradeço muito sua participação enriquecedora aqui no programa. Eu tenho certeza que Cláudio também está muito satisfeito, que ele está lá está ouvindo e assistindo pelo YouTube, né? Muito eu que agradeço imenso, viu? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer aprender com você, professora. Sempre um prazer. Um grande abraço. Muito obrigado. De nada. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fica por aqui o programa Educação é para Todos, como acontece todas as quintas-feiras, às 16h. Nós sempre trazemos aqui um convidado especial. Hoje foi pra lá de especial, professora Evânia Maria de Araújo, que deu uma aula aqui de antropologia. Gente, muito obrigado e até a próxima quinta-feira, às 16h. Todas as quintas, às 16h, aqui na Autêntica Favela FM, Educação é para Todos, com o professor Cláudio Magalhães. Vamos conversar como podemos fazer com que a educação para todos deixe de ser um sonho e comece a transformar a vida de muitos. Toda semana um tema e convidados especiais para mostrar que a educação é para você, sua família, seus amigos, para todos. Apoio Faculdade Multivix, a faculdade da comunidade. Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Autêntica FM 106,7 e a hora certa. 17h. Apoio Cultural. Autêntica FM. Comunidade de fibra Azul Telecom. A internet da Azul Telecom chegou no Serrão. Pra você que gosta de muita velocidade na conexão, gosta de ver filmes sem travar e na hora de jogar quer uma internet que te faça passar na frente nas partidas online, tem que conhecer o que a Azul Telecom preparou pra você. São planos a partir de 100 megas com suporte 24 horas, conexão ilimitada